É muito comum acreditar, e até muitos pregam, que Moisés lançou a vara dele diante de Faraó, e ela se transformou em serpente. Isto, porém, jamais aconteceu. A vara que se transformou em serpente foi a de Arão e não a de Moisés. Foi Arão quem lançou a vara diante de Faraó, por ordem de Deus, através de Moisés. Confira com o texto da Bíblia. O Senhor falou a Moisés e a Arão, quando o Faraó lhes disser: façam um milagre. Você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Êxodo 7, 8, 12. A confusão que se cria é porque, anteriormente no encontro de Moisés com Deus, o Senhor transforma em serpente o bordão que se encontrava na mão de Moisés, como visto em Êxodo 4, 2, 3. Outro detalhe incrível, porém verdadeiro, é que foi Arão também quem tocou com a vara nas águas, as quais se transformaram em sangue. Confira o que diz a Bíblia. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda-o da mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio virou sangue. Êxodo 7, 19 e 20. Também nos eventos descritos em Números 16 e 17, que falam sobre revolta do povo de Israel contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão, o Senhor fez florescer o bordão de Arão. O bordão em si não possuía nenhum tipo de virtude. Era apenas o instrumento pelo qual Deus tornava manifesto seus milagres. A verdadeira virtude estava na manifestação do poder de Deus. Que possamos compreender a verdade por trás dos milagres, reconhecendo a mão de Deus em todas as coisas.